É isso aí, bom dia para todo mundo que tá colando na área aí, todo mundo que acorda cedo, que cai da cama. Semana de Natal, gente, eu aqui, ó, tamo junto aqui fazendo uma live, que da hora, né? Mas vamos, que é o seguinte, a vida continua, muita coisa acontecendo e nós estamos por aqui, juntinhos, junticos, né? Ah, DML Lima, o Instagram ele abrevia os nomes, né? Não deixa colocar o nome da pessoa, caramba. Mas fica aí, Lima, né? Não sei se é um homem ou uma mulher. Forte abraço para você, um bom dia para todo mundo que tá chegando aí na área no Facebook e também aqui, ó, no TikTok. A galera vai entrando e é isso. Gente, eu vou falar de um tema super importante agora essa manhã. Ontem eu participei de um evento que foi muito legal, né? E eu quis trazer o conteúdo para cá também. Então eu fiz aí dei uma contribuição num seminário ontem e vamos falar sobre a depressão, né? Como a depressão pode afetar a sua família e o seu casamento. E tem muita gente que passa por isso e essas dificuldades são muito grandes na vida da pessoa e ela tem aí, né, uma série de situações que pode agravar, né, o casamento. Elaine, bom dia para você, apareceu. Tá sem som? Meu Deus do céu, como assim tá sem som, gente? Eu não acredito. Tá sem som, Elaine, ainda? Meu Deus. O Facebook tá cada dia pior, né, cara? Porque tem algumas dificuldades. Antigamente o Facebook para nós era o carro-chefe. Agora ele fica com essas oscilações, não deixa mais salvar. Jorge, bom dia para você, tá no TikTok aí. O Hélio tá dizendo que tá normal aqui no Instagram. Daniel Lima de Itatiba, que legal, Daniel, caramba, beleza, que bom ter você por aqui, meu irmão, que bacana, fico feliz. Estive lá em Itatiba no domingo, né, foi bem legal também, isso é bom demais. Mas, gente, é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre essa importância aí, a depressão, como a depressão pode afetar o seu relacionamento, né? O seu casamento, a sua família e no modo geral. Vamos lá. A depressão, ela é algo que muitas pessoas passam, né? Eu tenho falado muito para professores também, e os professores estão tendo uma grande dificuldade. E essa dificuldade, eu tô desacreditado com o Facebook, gente do céu, do céu, do céu. Então, olha lá, o Jorge é do Rio de Janeiro, cara, tudo bem. Poxa, Jorge, seja bem-vindo aí, meu irmão. Top demais. Quem tiver no Facebook, pode me avisar aí se você tá me ouvindo ou não. Se tem som aí no Facebook. Às vezes pode ter sido alguma configuração, alguma coisa. Mas vamos lá. 60% dos professores estão afastados por conta da depressão, né? Nós temos aí uma dificuldade muito grande porque hoje, em tempos não só de pandemia, mas um tempo de insegurança, um tempo de incertezas, um tempo de impaciência, um tempo de intolerância, nós temos uma dificuldade muito grande, as pessoas têm essa dificuldade de conseguir colocar para cima. Diz que no Face sumiu, mas não é possível. Não é possível. Vamos lá, vou tentar de novo no Face aqui. Enquanto eu vou falando aqui com a turma, né? Vamos adiantando aqui o assunto. Se entrar lá, entrou, tá tudo bem. Não entrar, não deu certo, tudo bem também. Gente, então é o seguinte, quando nós pensamos aí, né, nesses professores, em todas as dificuldades, como eu tenho trabalhado muito com professores, eu tenho visto isso, e essa estatística é a última que nós tínhamos antes da pandemia, 60% dos professores afastados por depressão, cara, isso é muito difícil. Então, hoje você vê a doença psicossomática
de uma forma que ela é arrasadora, ela destrói mesmo a vida da pessoa e tem muita gente que diz, cara, é mimimi, tá chamando atenção, é frescura, sai do quarto, vai fazer alguma coisa, arruma um emprego. Mas não é não, cara, isso é uma doença seríssima, gravíssima, e ela afeta todas as áreas da vida do ser humano. Então é muito difícil para alguém que está sofrendo depressão, que está passando por uma angústia profunda, que está passando por um problema, conseguir sair, né, emergir desse fundo do poço. Então eu decidi trazer isso aqui para o nosso café, para falar um pouquinho sobre essa situação, porque tem pessoas que às vezes têm crises de ansiedade, tem às vezes uma angústia profunda, às vezes está aí com insegurança, e tudo isso é um degrauzinho que vai subindo até chegar no grau master, né? Márcia, bom dia para você também, Marcinha. O Jorge perguntou, obrigado por perguntar, Jorge, estou bem também, graças a Deus, meu amigo. Então é o seguinte, olha só, a insegurança, né? Quando nós falamos de insegurança, isso acontece muito em relacionamento, principalmente os casamentos, quando rola a insegurança, a pessoa ela tem um sentimento de que ela nunca é suficiente para corresponder àquilo a qual ela está vivendo. Então ela não se sente suficientemente capaz de corresponder com aquilo que ela está vivendo. E isso, a insegurança de não achar que eu tô, gera uma certa ansiedade. E dentro da ansiedade nós temos aí alguns fatores que são bem ruins, porque quando você está ansioso, e eu classifico a ansiedade como o excesso do amanhã, imagina que o excesso do amanhã é o seguinte, eu fico tão preocupado com o amanhã, com a segurança do que vai acontecer amanhã, com as coisas que irão acontecer amanhã, com tudo que está por vir amanhã, que eu não consigo viver o hoje. Então tem pessoas que não conseguindo viver o hoje, também não conseguem viver o amanhã. É difícil isso porque eu fico tão preocupado, será que vai dar certo? Que a ansiedade, ela vem como dores no peito, vem como um formigamento, aquela inquietação, até que isso passa um grau acima, que é a angústia. A angústia é a manifestação emocional, né, do sufocamento, aquela coisa que parece que está te sufocando. Então é perturbador. E até que chega a depressão. A depressão, você perde o interesse por tudo. Você sente uma tristeza tão profunda que você não quer falar com ninguém. Então, a Elaine está falando aqui, ó, sou professora, está muito desanimador ser professor. Já pensei em sair dessa área várias vezes e é uma superação a cada dia. Nossa, Elaine, nem fala, isso é muito difícil mesmo. Inclusive hoje eu tenho um ATP, né, com muitas diretoras, vou falar um pouquinho sobre ter vencido e superado esse ano, né? Mas eu trabalhei muitas professoras, e aí elas pediram para que eu entrasse também, fiz muito HTP, né? E agora elas pediram para eu entrar nesse ATP com elas e tal, para a gente poder trabalhar um pouquinho essa situação aí, porque não é uma tarefa fácil para ninguém, né? Nós sabemos o quanto é difícil para todo mundo, e o ser humano ele sofre pra caramba, porque ele tá preocupado com as finanças, às vezes ele está preocupado com a saúde, e hoje está todo mundo vivendo assim. Ele está preocupado com o filho que está com dificuldades, às vezes, principalmente quando alguém tem um parente nas drogas, cara. Isso é muito difícil. Como é que você supera uma situação dessa? Como é que você vive numa situação dessa? Então, é muito difícil para a pessoa assimilar tudo isso, e aí vem essa grande dificuldade. E aí a depressão é como se fosse um luto, né? A pessoa se sente muito irritada, uma tristeza profunda, não tem interesse para nada, ou ela dorme demais, ou ela come demais, ou ela come de menos, ou ela dorme de menos, ou enfim, os extremos. E aí você vê também que isso pode acontecer pelas redes sociais, você achar que a vida do outro é muito melhor do que a sua, e você faz os comparativos e as coisas não acontecem para você, só está acontecendo para o outro.
O que eu queria dizer para você? Como é que isso afeta a tua família? Como é que isso afeta o teu casamento? Que você perde o prazer por um monte de coisas. Então, às vezes, você não está conseguindo entender o que o seu parceiro tem, o que a sua parceira tem. E aí é uma sensibilidade muito grande que o parceiro tem que ter para entender que isso não é frescura, né? Fizeram uma pergunta ontem, a depressão é a falta de Deus? Cara, uma pergunta boa demais, né? Olha só, a depressão é a falta de Deus? Não, a depressão é uma doença. Falta de Deus são aquelas pessoas que não têm compaixão pela outra. Isso é falta de Deus. A falta de Deus está nas pessoas que não têm misericórdia da outra, que não têm conexão com outras. Falta de Deus são pessoas que não têm, que acham que é frescura, que acham que é mimimi, que acham que está querendo chamar atenção. A depressão mata, cara. E aí é uma coisa muito difícil. E quando isso acontece no casamento? E quando é uma mãe, né? E a mãe que está sofrendo com essas coisas? E os seus filhos que vão passar por esses poréns? Então o casamento ele fica muito difícil porque às vezes o parceiro não tem essa compaixão do outro, dizendo assim, poxa amor, eu sei que você está passando, eu vou estar do seu lado, estende as mãos e tudo mais. Até tem para os outros de fora, da rua, mas dentro de casa às vezes não tem. Isso é muito difícil. Leone, saí da área desde 2014, hoje não consigo dar mais aulas, né? Tive síndrome do pânico em sala e isso afetou toda a minha vida. Está um caos. O que me sustentou foi a fé em Deus. Caramba, você tá vendo? Olha, chamei o assunto e aí já tem testemunhos, né? Pessoas falando que passaram por isso, né? E são situações que não são fáceis. Então, o que acontece? Como é que isso afeta o casamento? Afeta em todas as áreas, cara. Porque a pessoa não está feliz, a pessoa está com problemas. E às vezes não é com você. Às vezes ela está com problema com ela mesma. Ela está passando dificuldades, ela mesma. E essa dificuldade com ela mesma afeta, óbvio, todos que estão ao redor. Porque ela não tem a alegria, ela não tem a paciência, ela não tem, né, de ser a mesma pessoa que era antes. Então, cabe ao cônjuge avaliar isso muito bem, estender as mãos, trazer para cima, A Helene está falando, uma avalanche de situações, falta de reconhecimento, ambiente opressor, cobranças, isso tudo do que ela está falando dentro da escola. Vira uma bola de neve, depressão não acredito ser falta de Deus. Penso igual também, é um conjunto de situações que vão nos abatendo. E outra, cara, nós tivemos aí, não sei se foi no final do ano passado, nós tivemos um problema muito sério com com pastores, cara. Muitos pastores buscando suicídio, cara. Buscando não, eles se suicidaram. Mas pro cara, eu chamo cara, né, uma forma de eu falar, gíria, mas todo respeito com os pastores. Para uma pessoa, ela ir atrás da morte, é porque ela está aspirando a morte como bênção. E tudo isso é muito difícil para quem está passando por essa situação. Então, temos que ter o cuidado com essas pessoas. Eu fui conselheiro tutelar, né, durante 4 anos, cara. E eu encontrei muitas crianças e adolescentes praticando automutilação. Quem tem coragem de se cortar? Fala para mim. E aí eles se cortam, e cortes gravíssimos, que às vezes eles passam ali dias com aquelas feridas abertas que não dá mais para suturar. Eu não sei quem é da área da saúde aí, mas uma vez que você faz o corte, você tem um X horas. Olha que eu vou arriscar aqui dizer, se eu não me engano são 4 a 6 horas, tô chutando, cara, mas assim, na minha cabeça, tô tentando achar na minha memória, porque eu já pesquisei sobre isso em algum momento, mas eu acho que não lembro quantas horas, 4, 6 horas. Se você não fizer a sutura, não sutura mais, não dá mais para costurar, entendeu? Então essa dificuldade quando vem, você vê que a dor do emocional é muito maior que a dor física, para ter coragem de fazer aquilo no físico. Como é que você vai duvidar de alguém que tem coragem de se cortar
se não tem coragem de se suicidar. Nós vimos aí problemas emocionais quando aconteceu dentro das escolas. Isso afeta a família diretamente. Estou falando primeiro da família. Quando a gente fala escola, a gente está falando da família, porque os seus filhos estão lá, né? Então, quando você vê uma situação dessa, por exemplo, dentro das escolas, você já vê uma situação de um desequilíbrio emocional muito grande. E o equilíbrio emocional hoje é um dos carros-chefes das preocupações dos pedagogos, porque, cara, vamos ter que inserir as habilidades socioemocionais. E a habilidade socioemocional, ela foi já inserida há algum tempo atrás, dentro das escolas, que hoje fazem parte já da grade escolar. Mas isso depois da pandemia, imagina quando voltar, gente, imagina quando voltar, porque uma criança, ela tem dentro de casa aquilo que reflete dos seus pais. Já era uma bagunça, a criança chega, bate, xinga, quebra, empurra, briga e tal. Então ela já tem essa dificuldade muito grande. Eu vou concluir aqui, vou desligar o Facebook, porque o Facebook não rolou hoje, não tá rolando, e eu tô muito triste com o Facebook. Que pena. Mas está desligado agora, só estamos pelo TikTok e pelo Instagram. E aí, o que acontece? Quando você percebe que a depressão ela vem trazer um abatimento muito grande para a sua vida, isso transfere para os filhos, cara. Os filhos sentem o que os pais sentem, os filhos sentem o abatimento dos pais. Tudo que o pai sente acaba sendo transferido para o filho. Você quer ver uma coisa que eu vi muito? Filhos com depressão afetados pelo divórcio dos pais. Olha só, vou chegar até mais perto. Filhos afetados com depressão, com crises de ansiedade por conta do divórcio dos pais. Então isso tudo traz um abatimento muito grande e os pais têm, às vezes aí, o casal tem uma dificuldade de entender que esse agravo na situação do filho é por conta das próprias brigas, dos gritos, dos xingamentos, dos problemas conjugais. Eu não sei lidar com isso porque é tudo muito novo, a cobrança é muito grande e tal, aquela coisa toda. Essa criança, quando chega na escola e não tem o olhar de um professor também com qualidade, ele continua sendo essa pessoa maltratada. Depois vai dizer, cara, meu filho do nada foi para as drogas, meu filho do nada foi, agora virou andarilho, meu filho do nada está morando na rua. Então, tudo isso não é do nada não, gente. Isso acontece diariamente. E aí é um fator diário, todos os dias acontece situações como essa, por conta de não saber lidar com a vida emocional. E o cônjuge massacrando, né, a ou o, porque tá com depressão e aí não entende, isso é frescura, esse cara é um vagabundo, ou fala pra mulher, essa mulher, ela é uma mulher rixosa, ela não quer saber de ter um relacionamento, aí fica cobrando, ela não faz amor comigo, e a gente não tem sexo faz mais de não sei quanto tempo, e é uma coisa muito difícil, certo? O sistema emocional. Vou ler aqui da Elaine, ela fala, dentro da escola estão as maiores situações, vivenciamos os nossos problemas, mão dos alunos e da família, mais os do aluno e da família. Levamos uma grande bagagem emocional e não temos quem trate. Meu, é isso mesmo. Eu fiz muito HTP, Elaine, com professores esse ano, falando sobre esses assuntos aí, cara. E é muito difícil. Cabral, meu brother, vamos lá. Meu filho é pequeno, de 2 anos e 6 meses, e só dorme comigo. E é muito agressivo com a minha esposa. Ela é muito explosiva e estamos num processo de separação por parte dela e percebi que meu filho está. Vou falar disso, cara. Gideão, e quando entra o vício? É uma pergunta, né? Cabral, com tudo isso e ela não percebe. Cara, então, e ela às vezes nem vai perceber, Cabral.
Vamos por partes aí, eu já falo do vício que o Gideon mencionou. Quando você tem um problema, por exemplo, nesse tipo, cara, você tem que procurar tratamento. Não adianta, meu irmão. E você não vai procurar tratamento por conta necessariamente da esposa. Vamos lá. Ah, não quero saber, ela que se vire, ela me ofendeu demais, estou muito triste, ela me traiu. Não sei qual é a situação, e eu estou colocando várias situações, até porque você também pode se identificar com alguma delas. O que você pode fazer, cara? Tem que procurar ajuda, até pelo seu filho, porque o seu filho vai ter que ter convívio com a mãe. Isso faz bem para ele, laços fazem bem. Mas o fato dele se agarrar a você, dormir e tudo mais, é essa explosividade. Mas esse é o indício de que alguma coisa está errada. Então eu acho que vale muito a pena por parte dela, que é a separação. Mas o que está acontecendo? Ah, mas ela não quer saber e tal. Tem alguém muito próximo a ela que ela ouve. Porque sempre tem alguém que a pessoa ouve. É muito importante você buscar ajuda por essas pessoas que ela ouve, até para poder trazer uma ajuda. Isso vai trazer um benefício muito grande para o seu filho. E vai trazer paz para você também. Porque esquece, se você romper esse casamento na forma que tá, você vai ter problema, cara. E aí vai ser difícil, né? Porque essas coisas acontecem. A Helena está falando, e agora a pandemia só aumentou os casos depressivos. Muito, muito mesmo. Precisamos buscar ajuda, ansiedade e compulsão toma conta, é verdade. Cleoneide, bom dia para você também. Cleoneide que agora está aqui no Instagram. Facebook tá dando mancada, hein? Aí, o que acontece? Vamos lá. E quando entra os vícios, né? Vamos falar de vício no geral, tá bom? Porque na pandemia, o que acontece? Cara, a pandemia foi um negócio muito louco. O cara estava no home office, ele não sabia lidar com isso tudo, né? E dentro do home office, imagina que ele agora pode abrir uma garrafa de vinho e tomar no almoço uma taça de vinho. Ele pode abrir uma cerveja e continuar trabalhando em casa, ele está em casa, né? Isso aumentou muito o número de pessoas dependentes de álcool, que é uma das doenças que mais matam no Brasil e no mundo, né? As outras drogas, que são as ilícitas, por exemplo, cocaína, maconha, etc. tal, as pessoas já faziam uso de forma descontrolada. E aí quando entra esses ansiolíticos, essas coisas, que às vezes você compra um tarja preta, é mais viciante do que uma cocaína, você vê o problema já direto na vida das pessoas. Então muitas pessoas me procuram, às vezes por conta de um remédio. Meu, o que você acha, tal? Eu devo comprar um remédio? Eu devo procurar um psiquiatra para um ansiolítico? Cara, se você está muito ansioso, se você está vivendo uma forma depressiva, por exemplo, no caso, né, Cabral, vale a pena. Vale a pena. Eu acho que você tem algumas receitas naturais. O médico vai fazer o psiquiatra vai fazer uma avaliação. Eu encaminho sempre, cara. Olha, você vai procurar um psiquiatra primeiro, até porque você vai se sentir melhor, você vai ter qualidade de vida, né? E depois o psiquiatra, ele não vai deixar isso para você a vida toda. Ele vai vendo a sua melhora e ele vai tirando da sua vida, entende? Então isso é importante, que de repente você pense que é super importante, isso está dando certo para mim. E eu vou seguir esse caminho, que vai ser muito bom e tal. Então, de repente, isso vai trazer um benefício muito grande para você e para sua família. Agora, é importante você tentar resgatar a pessoa, cara, porque você não conheceu ela assim, né? Ela se transformou ao longo do tempo. Ah, mas as pessoas mudam ao longo do tempo. Sim, para uma versão melhor, para uma versão pior. Mas depende muito da gente que está perto, né? Da paciência que nós temos. Ah, mas eu não tenho paciência com isso não, Gilson. O meu escreveu no Léo, o palco meu, né? Não, cara, não pode ser assim, porque a vida não é assim, né? A gente muda também. Às vezes você tem momentos que você está desempregado, mas seu filho está pedindo um leite. Como é que você se sente, cara? Seu filho pedindo um leitinho, pedindo um Danone, você não consegue comprar um Danone para ele. Eu já falei isso para vocês, eu e a Carla, cara, teve uma vez, a gente tava namorando ainda. E a gente estava num lugar, em outro estado, passando fome mesmo, né, cara? Passando fome não, né? Não tinha arroz para comer ainda, a gente misturava com alguma coisa. E aí nós teve um retiro espiritual lá no final de semana, onde a gente morava, e os caras colocaram uma bandeja de ovo em cima do lixo, cara.
Cara, eu não tive dúvida de pegar. Isso foi lá no começo, cara. A gente passa coisas assim. Agora você imagina um pai de família, mano. Se ele tem um filho, você acha que ele não vai pegar? Você acha que as coisas não vão... Claro que vai, meu. Entende? Porque é necessário que se faça, é necessário porque você pensa no filho em primeiro lugar. Mas quando você não consegue, o que passa pela tua cabeça? Ah, eu vou fazer qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, às vezes, não tem nada. Então tem momentos que a vida ela nos ensina muitas lições. Não vou dizer que ela é cruel, ela nos ensina muitas lições. E é essas lições que a gente aprende, que nós não somos sós, que nós precisamos dos outros também. Então, nessa vivência, ajude quem está do seu lado, porque essa ajuda pode ser libertadora, pode ser uma ajuda transformadora, né? O Cabral, nas atividades da escola, eu faço todas as atividades dele, e até as professoras da escola percebem a minha forma diferente de tratar ele. Ele está se afastando cada vez mais dela e não sei o que fazer. Ó, Cabral, vou te dar umas dicas aqui, tá bom? Cláudia, bom dia para você também, Cláudia. A Rosângela tá por aí, a Cosec, que legal, a Elza também entrou. Olha só, né? O Cabral, é o seguinte, cara. Você tem que ensinar o valor, né, que uma mãe tem. Não prive isso. Porque quando ele crescer, ele vai falar, cara, meu pai, além de ser pai, ele me ensinou os valores do que era ser mãe. Teve um episódio que aconteceu, cara, com um primo meu, né? E ele teve um filho com uma esposa e eles iam para o Japão. Quando chegou no embarque, ele foi barrado, ele não pôde ir, cara. E ela eles estavam indo para trabalhar e tal. Óbvio que a decisão tinha que ser feita no aeroporto, ali naquele momento. E o filho com ela atrapalharia o trabalho e ele, como não ia ter que fazer alguns processos para poder ir para lá, ele acabou ficando com o filho. E nessa história dele ter ficado com o filho, ele veio morar com a gente aqui em São Paulo, até para poder fazer todos os procedimentos, estava muito mais fácil, Polícia Federal, aqui tudo mais desenrolado. E aí olha só o que aconteceu, cara. Esse cara, ele tinha que falar em japonês, cara, katakana, acho que alguma coisa assim, né? A Cosec pode me ajudar aí. E aí esse cara aprendeu a língua, a escrever, ler e escrever em 3 meses. Tem ideia do que é isso? O desespero dele para ir para lá. E ele não conseguiu, e aí todo mundo, o pessoal barrava ele, não deixaram, ele não conseguiu, no fim da história, ele não conseguiu o visto. Passado alguns meses, bons meses, acho que 9 meses, quase um ano, eles sempre se falavam, porque não era uma fase igual agora, né? Ela ligava para ele, não tinha essa história de WhatsApp, não tinha essa comunicação como tem hoje, né? Então era mais difícil a comunicação, eles se falavam pouco, e ela, num determinado momento, disse para ele que queria romper o relacionamento e tal. Aí logo no mês seguinte ela disse que já estava com outra pessoa e tudo mais. Você imagina para o cara ficar aqui com uma criança, né? Como é que ele ficou? Beleza. Todos os dias. Eu vi isso, cara. Eu vi, gente. Eu vi. Eu sou testemunha disso. Eu nunca vi um cara. Ele é incrível porque ele me ensinou coisas incríveis, né? Eu não conseguia assimilar, para você ter uma ideia. Eu não assimilava o que ele fazia. Ele pegava uma foto todo dia. Ele tinha uma foto dela, uma foto bonita da mãe. Só da mãe. Todos os dias, na hora desse menino dormir, ele ia lá fazer uma oração com o filho. E não era um cara muito religioso, tá? Ele fazia uma oração com o filho, ensinava o filho e pegava a foto da mãe e falava, filho, ó, essa aqui é a mamãe tá assim, assim, contava a história da mãe, dava a foto para ele beijava a foto da mãe para se lembrar dela e ia dormir. Ah, para, mano. Imagina que a pessoa que tá com você, de repente desistiu de você, agora tá vivendo outra vida e tal. Como o que você faria? Você lembraria dela? Você falaria dela com amor, com carinho? Ele me ensinou uma das maiores lições, cara, da vida.
ele disse, ele precisa saber quem ela é, ele não pode perder esse contato com a mãe, ele tem que saber quem é a mãe dele. Então ele fazia isso com muito carinho, porque mãe é mãe, independente do que ela tinha feito para ele, o meu primo entendia que a mãe era uma coisa sagrada para ele, é uma das coisas mais especiais do mundo. Então essa situação dele passar isso, essa mensagem para o filho, isso é incrível, cara. Então existem coisas que você vai precisar. Nossa, tem bastante comentário. A Cosec está aí na área. Você vai precisar, muito bem, bom dia, Cosec. Você vai precisar desse contato. Janete mandou um tchauzinho, bom dia, Janete, também. Você vai precisar ter esse diálogo, ter essa conexão e saber ensinar quem é de verdade, independente daquilo que você sente, porque mãe é para a vida toda, cara. Não existe ex-mãe, existe ex-esposa, ex-marido, ex-noivo, ex-namorado, ex-amigo, mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Entende isso? Então isso é muito importante que a pessoa saiba, independente do sentimento que tenha, é importante que se mostre o valor de um pai e de uma mãe. Concordo com ele, vamos lá. Concordo com ele, me separei e não acho sagrado o contato da minha filha com ele. Me separei e não acho sagrado. É um sentimento nosso, né, gente? Isso é natural de nós como seres humanos, né? Acho que tem que ter o contato com a criança com o pai. A Ivonete, verdade. A Leone mandou um tchauzinho também. Olha só, por que isso acontece? Eu fui conselheiro tutelar, gente, eu tô voltando nessa tecla, por quê? Porque teve muitas crianças que o pai chegava lá, a mãe chegava lá e falava assim, olha, eu não entendo porque vai ficar sozinho com ela, agora ele tá namorando, eu não sei quem é essa mulher, vai dormir com eles e tal. E quando é o contrário? A mulher, o marido chega lá e fala assim, não, porque agora ela tá namorando, ela tá com outra pessoa, e eu não sei quem é esse cara e vai dormir lá, eu fiquei sabendo que ele é drogado, que ele mexeu com isso, que ele foi bandido, que ele foi... Gente, eu sei que é muito difícil, mas quando a gente interrompe esse relacionamento ou de certa forma atrapalha o relacionamento, essa criança ela vai ter um pré-julgamento e depois para ela essas crenças são muito ruins. Não é mais fácil ensinar o senso crítico? Ensine a ele o senso crítico. Como que ensina a uma criança o senso crítico? Como é que eu consigo ensinar para uma criança senso crítico? Simples. Eu entro no... Meu filho instalou o Free Fire e estava jogando muito tempo no celular. Eu vou proibir ele, vou pegar o celular, vou bater, vou tirar, vou dar castigo? Não. Eu vou pegar o celular... Eu instalei o Free Fire no meu celular e entrei no mundo dele. Ele ficou todo feliz, cara. Pai, você vai entrar na minha guilda tal, e começou a falar com os amigos e tudo mais. Depois eu tirei ele daquele mundo, mostrei o meu mundo e disse para ele, cara, vem pro meu mundo, que você vai ver que também tem coisas legais. E ele veio. Então essa conectividade, eu comecei a mostrar para ele que muito tempo lá dentro é ruim. Então tudo isso, quando você ensina senso crítico, a criança ela vai saber distinguir isso depois. E mais cedo ou mais tarde vai descobrir quem é o pai e quem é a mãe. Não adianta. Você pode vestir uma máscara, fingir quem quer que seja. Você pode dar presente para tentar ganhar, mas já ele vai saber quem é quem, entendeu? Ele vai ter esse senso crítico naturalmente. E aí quando ele descobrir quem é quem, esquece, porque ele vai descobrir. Então é melhor você sempre incentivar, porque ainda que você entenda que não é uma coisa... Você não pode deixar o sentimento que você tem pela pessoa interferir. Eu aprendi isso com meu primo, foi muito bacana. A Elza está falando, a criança não tem culpa das atitudes dos adultos. Perfeitamente, muito bem colocado. Até porque se estabeleceu um vínculo que não pode ser quebrado, porque pode afetar a criança. Meu Deus do céu, eu disse tudo mais um pouco. E isso é muito importante que se faça, porque tem uma dificuldade de assimilação. Então, a criança ela precisa realmente ter esse pai, essa mãe em conexão.
Eu vi muitos pais, cara, perder a guarda de filho porque por alienação parental. Não sei quem é advogado que está por aí, sabe o quanto isso é difícil, né? Alienação parental. Quem já sofreu isso também sabe a dor que é alienação parental e as dificuldades que o ser humano passa, né, dentro da alienação parental. Então essas dificuldades vêm, elas são difíceis, mas infelizmente isso acaba fazendo parte do cotidiano de todo mundo. Bom, gente, como isso afeta o casamento? A depressão afeta o casamento? Claro, afeta a todas as áreas, todo mundo, né? Imagina que a sua esposa está com depressão, e aí ela começou a se tornar explosiva, irritada, tá gritando, cara, é sinal. Só que você vai lá dizer que ela é louca? Vai pra você ver. Não dá para fazer isso. Tem que procurar ajuda, com jeitinho, com amor, com muita tolerância, com muita paciência, porque se você explodir também, vai adiantar? Não adianta, cara, não adianta explodir também. Então é super importante você pensar em ajudar. Isso vai afetar a família toda, afeta também o casamento. Mas é importante que você faça a sua parte. Ajude. Então procure ajuda, procure com muito amor, com muita paciência, ajudar ela a reencontrar essa identidade dela, a criar com novas conexões, a buscar algumas distrações. Isso tem que resgatar, porque quando você casou, a pessoa não era assim, era ou não? Sim ou não? A pessoa era assim? Não. Ela se transformou assim, ela foi mudando ao longo do tempo por alguns motivos. E às vezes o motivo é a gente. Então a gente tem que ter consciência de que a gente tem que ajudar mesmo. Isso acontece o tempo todo, né? Enfim, olha só, entrou uma advogada aí na nossa live, e eu estava falando de alienação parental, quanto isso é difícil. Até perguntei, mas a alienação parental é algo que mexe mesmo com a família. Então não faça isso, não induza o seu filho, não faça, cuide dele muito bem, faça com que a criança tenha essa conectividade com o pai e com a mãe, e que quando você vê que a depressão, a angústia, as crises de ansiedade estão afetando cada vez mais, procure ajuda, cara. Procure um médico, procure um especialista, procure alguém que possa realmente te ajudar, porque ninguém merece conviver com isso. É uma situação difícil e que você não pode deixar com que isso coordene sua vida, seja o piloto da sua vida. Depressão não é frescura, depressão não é mimimi, depressão não é falta de Deus, depressão é uma doença e ela precisa ser tratada. Falta de Deus são pessoas, a falta de Deus está nas pessoas que não têm misericórdia das outras, que não conseguem entender, né? Cara, um grande corretor, se não for um dos maiores aqui do nosso Brasil, São Paulo, Hanson Leite, cara, depressão é algo bem sério, ele fala aqui. Hanson, um forte abraço, irmão, pensa num homem dócil e elegante, é o Hanson, família linda também, forte abraço, meu irmão. É verdade, Hanson, é algo muito sério que leva as pessoas ao suicídio, cara. E eu vi, porque assim, ó, eu tive o meu padrinho, eu era criança ainda. Meu padrinho foi encontrado pendurado no banheiro, cara. Ele se enforcou. E, cara, isso afeta todo mundo. Quem tá perto, quem tá longe, né? Então, é um passo que a pessoa aspira a morte como bênção. E o suicídio hoje não é só para adulto, é para criança também. Henderson falou, graças ao bom Deus superei e sei bem o que é. Caramba, você teve, o Henderson, a depressão, cara, que tá vendo? Ó, superou, graças a Deus, que bênção. E quem olha fala que nunca vai dizer que ele tem, tá? Nunca vai dizer. Forte abraço, meu irmão, caramba. Estou contigo para salvarmos vidas. Aí vamos junto, cara, de mão dada, né? Meu, você é do bem, você é top master, cara. Minha prima está com depressão, só fala em se matar, Cleoneide está falando. Cleoneide, tem que ajudar muito, Cleoneide. Ó, o Henderson ficou dentro do quarto por 3 meses. Tem ideia do que é isso, gente?
3 meses. Você conseguiu a raiz do problema, Henderson? Você conseguiu achar, não precisa nem dizer o que é. Mas se você conseguiu encontrar a raiz do problema, porque existe uma raiz, né? Você pode não estar vendo a árvore, mas a raiz está lá. Aí você está falando, eu passei por uma situação dessa, mas não consegui ajudar. Começou a afetar minha saúde. Olha só, não consegui ajudar, não conseguiu ajuda. Começou a afetar minha saúde. E afeta mesmo, né? O que é importante, ó, eu fui verdadeiro comigo e venci, caramba, tá vendo? Olha só. Então essa situação, às vezes, que você sabe, né, a raiz do problema, a verdade dói, mas liberta, né, cara? Pô, imagina aquela vacina que dói pra caramba, mas ela vai te libertar. Então a verdade, ela traz libertação mesmo. Aí Jesus falou, eu sabia a raiz do problema, mas ele não queria ajudar. Então, o que depende de você é uma coisa, o que depende do outro já é mais difícil, né? Às vezes você quer o reconhecimento. Vou dar um exemplo para vocês, olha só. A traição. A traição é uma coisa que às vezes afeta a pessoa de um jeito que você vê ela jogada no chão, a quem sofreu a traição. E aí ela não conseguiu provar. E eu pego muito caso assim, tá? Ela não consegue provar, ela é dada como louca. O fato dela não conseguir provar e querer mostrar que ela está certa faz com que ela tenha mais obsessão por provar a verdade, mas ela não consegue provar a verdade. Então ela fica num estado, e aí a pessoa não pede perdão, não reconhece que fez, não assume tudo mais, aí pronto, aí é um estado depressivo muito grande, porque a angústia é muito grande. Então, e aí quando a gente está no último estágio aí, né, que às vezes, você vê, ó, muitos comentários, isso é bacana pra caramba a participação, né, de todo mundo falando dessa situação, dando ponto de vista. Ele não queria ajuda, entrou em depressão e eu não consegui auxiliar, porque começou a me afetar. Ah, entendi. Então, a pessoa está com depressão e você não... Ó, ela falou, começou a me afetar. Crianças são afetadas pelos adultos. Quando você convive com uma pessoa depressiva, você quem tem essa facilidade, né, de influência, acaba se tornando uma pessoa depressiva também. Crianças depressivas, elas contraem isso do pai. O pai depressivo transmite isso para o filho. É muito louco, cara. Afeta mesmo, então é verdade. Agora, você precisa pensar o seguinte, eu vi muitos adolescentes se suicidando. Eu vi muitos, vivi muito isso. Chorei muito isso dentro do conselho tutelar, de porta fechada, sozinho, sem ninguém saber que eu estava ali. Me sentindo impotente diante dessa situação, imaginando que podia ter sido meu filho, entende? E sentindo a mesma dor que aqueles pais, porque olhar é uma coisa terrível. Então o que você tem que fazer, cara? Procurar realmente ajuda, procurar ajudar. Como que eu consigo ajudar? Criando conexões. Crie conexões. Esteja próximo, esteja perto, auxiliando, conversando, se envolva na vida das crianças, dos filhos, se envolva na vida do marido, da esposa. O costume do casado é ficar falando de coisas pesadas, de conta, de conquista, de problemas. Cara, fale de coisas leves, chame outros assuntos. Pare de falar de pandemia, pare de falar... Cara, você pode falar? Pode, mas fale de outras coisas, cara. Fale de sonhos, fale de planos, fale de viagens, né? Traga assuntos leves, conte de um filme que você assistiu que significou para você, conte coisas legais que trouxeram, sabe, verdades para sua vida, né? Conte alguma coisa que faça vocês darem risada, conte alguma coisa engraçada. Tudo isso, cara, faz parte de uma vida legal, faz parte de um momento legal, onde você, de repente, eu consigo imaginar um bate-papo desse entre marido e mulher, numa cozinha, preparando o alimento, mas às vezes o cara tá cansado, ele chega em casa, ele senta no sofá, ele não quer levantar de lá, e a mulher fica sozinha, e eles têm pouco tempo. Mas a participação e a conectividade faz com que haja diferença na vida de todo mundo. Então, se você tiver alguém pertinho de você sofrendo isso, ajude. Cara, pensa aí, olha, puxa, mas se fosse eu e tal. Ah, mas ele não faria isso por mim, ela não faria isso por mim. Mas faça você pelo outro, você vai se sentir muito bem com isso. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, gente, é isso para nós essa manhã. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Muitas bênçãos.
muita paz, saúde e prosperidade. Ontem nós não tivemos o café, só vou justificar aqui, porque eu fui para Itatiba fazer uma palestra lá e eu garrei na conversa lá com alguns amigos e voltei, já era 4 da manhã, gente, meu Deus. E aí quando eu cheguei em casa, porque é longe, né, já era muito tarde e aí eu não teve jeito, porque eu tinha que trabalhar também, então não consegui, mas hoje estamos aí junto e bora. A Rosângela fala assim pra gente, ó, fiz terapia e foi muito bom. Hoje eu lido com os meus pensamentos, claro que às vezes fico um pouco para baixo, mas tento dominar minha mente para não ficar alimentando aqueles pensamentos ruins. Caramba, Rosângela, ó, quem vê a Rosângela é uma mulher linda, né? Uma pessoa maravilhosa. Ela e o esposo são incríveis. Tem filhos lindos, família linda. Você olha, você nunca também falaria, entendeu? Que ela teve depressão e teve que lidar com isso. E você olha e fala assim, nossa, uma pessoa cheia de saúde, linda, inteligente, tudo passa também, entendeu? Então isso não escolhe credo, cor, raça, conta bancária, sobrenome. Esquece, ninguém está livre disso, né? O Hélio está dizendo muito bom, o Cleoneide disse um amém aqui, é isso aí. Então, gente, um forte abraço para vocês, tenham um dia abençoadíssimo aí, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, foi bom estar com vocês aqui. Hoje à noite nós temos uma live que vai ser bem legal, olha só. A live de hoje às 21 é de uma pergunta de uma mulher que me mandou, falando o seguinte, como que é o nome? Meu Deus, fugiu da minha mente aqui, deixa eu ver se eu tenho. Como manter a chama acesa do casamento depois da chegada do filho? Com a rotina, bebê, atenção, mudança no corpo, né? A mulher se achando às vezes feia, depressiva, porque isso acontece muito, e ainda ter tempo para um carinho no marido e tudo mais, para ter tempo de ter essa vida a dois aí com qualidade. Vamos falar sobre isso na live das 21. Vai estar eu e a Carlinha junto, tá bom? Gente, beijo no coração. Deus abençoe seu dia e até amanhã, se Deus quiser. Não, até hoje à noite, tá bom? Te espero lá.